Os acionistas, a depender do PT, o acionista não pode ter lucro. Pois é. Né? Veja, por exemplo, a presidente do PT, ela, quem? Lá vem. Grande Gleisi. Toda pimpona, Gleisi Hoffmann. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, saiu perdendo na disputa com Fernando Haddad, depois que o governo anunciou a volta da cobrança de tributos federais sobre combustíveis. Apesar disso, ela disse que o presidente Lula teve sensibilidade para diminuir o impacto da reoneração de combustíveis no bolso do consumidor. Gleisi retomou críticas à política de paridade de importação, que reajusta os combustíveis, tendo como parâmetro o preço do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar. Abro aspas. Agora é construir na Petrobras uma política de preços mais justas, acabar com o PPI e rever a indecente distribuição de dividendos da empresa pela volta a investir e fazer o Brasil crescer. Fecho aspas. Tá aí. O seu pai aposentar, o meu pai, quando ele falou assim, eu peguei o FGTS e coloquei na Petrobras, eu falei, rapaz, não faz isso. Tá aí, porque é o dinheiro do senhor, da senhora, que estão lá. Aí a empresa dá lucro, o que você espera com o seu FGTS, que já não rendia nada? Agora vai render, se render alguma coisa, não pode, é uma vergonha. Esse discurso na lei, ele é preocupante, da presidente do partido, primeiro pela posição que ela tem, porque é um discurso na linha da reestatização. Tirar a redistribuição de dividendos ou rever a redistribuição de dividendos, enfim, é preocupante. A gente tem que acender um alerta amarelo aí para ver para que caminho que a gente vai. A gente já viu isso aqui do lado da Venezuela, não deu certo. Há uma preocupação isso aqui com a Petrobras. Fica aí um alerta amarelo aí. Sabe que toda vez que fala... Agora o Felipe vai discordar de mim. Tá tudo certo. Mas toda vez que fala de Petrobras e PT, eu sempre lembro daquelas nuvens de gafanhoto que vão famintas pelo caminho, destruindo tudo que aparece na frente, né? Então, qualquer fala do PT em relação a isso, eu fico me perguntando como que a gente não faz um debate maior em cima disso. É o programa Fome Absoluta. Exato. E assim, eu acho que tem, a gente sempre fala, né? Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que lembrar aqui. Tudo bem, a Gleisi saiu perdendo agora nessa disputa com o Haddad, mas uma coisa que fica muito forte nisso tudo é essa força do lulopetismo em cima da ala econômica do governo, né? Porque, apesar de tudo, teve todos os trâmites, teve todo o imbróglio em torno dessa discussão, e a Gleisi é uma personagem que é ouvida, a gente falou isso no Linha de Frente essa semana. As reuniões do Lula com a ala política, elas são sempre muito mais constantes do que as reuniões com a ala econômica, e apesar de tudo, acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, né? O histórico do PT com a Petrobras é muito o que o Karl Marx dizia, né? Que até o Capesso falou um dia aqui no programa, a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa, a gente está vendo tudo se repetindo. E aí? E aí eu acho... Conhece a Gleisi, Felipe? Não conheço a Gleisi, não. Não? Eu acho que a Gleisi tá na dela. Tá certa, ela é coerente, ela tem que falar. Tem que deixar ela falar, à vontade. Esse é o papel dela. O papel do governo, se quiser ser um governo responsável, é não fazer o que ela fala. Essa tem que ser a distinção. Então, se houver interferência político-ideológica na economia, se for mexer no mercado internacional de preços do petróleo e do óleo, que é algo ditado, regrado por inúmeros países no mundo inteiro, nós vamos sofrer efeitos catastróficos. Quer dizer, a autonomia do Banco Central foi uma luta, um custo para aprovar essa lei. É uma lei que autoriza e permite que o Banco Central tenha autonomia em relação a linhas político-partidárias ou político-ideológicas. E não intervenção na economia, não misturar discurso político, que é o discurso de palanque eleitoral, com gestão econômica. Agora, o presidente Lula, ele teve um comportamento no seu primeiro mandato, quando teve a crise, no segundo mandato, quando teve a crise do subprime, dos créditos podres, hipotecas podres do mercado imobiliário norte-americano, ele soube manter a autonomia e prestigiou a autonomia do Banco Central e prestigiou a independência da economia em relação à linha política ideológica. Ele não pode cair no erro que ele está caindo nesse início de mandato. Ele ainda não desceu do palanque, ele está no discurso eleitoral, ele está querendo manter todas as promessas irrealizáveis que ele fez durante a campanha e não pode se deixar influenciar por essa ala mais radical e irresponsável do PT.
Tem que procurar a ala responsável do PT. Nesse caso, com todas as críticas, o Fernando Haddad está sendo responsável. Essa é a linha que ele tem que apoiar, porque ele é o presidente de todos os brasileiros. Caso contrário, vai ter cada vez mais gente comendo muito e gente comendo pouco. Aliás, falando do presidente dos na Lava Jato, né? Você falou do Pedro Barusco, que devolveu 300 um troco, né? Um troquinho. De reais ou de dólares? Foi de reais, pelo menos foi isso. Foram 300 milhões de reais. Foi. Não tá 100 mil dólares. Tava no colchão. Tá 100 milhões. Coisa pouca. Aí esse dinheiro voltou para algum acionista privado, porque vale lembrar, a Petrobras não é uma estatal, é uma sociedade de economia mista. Aí a economia mista perdeu o dinheiro e só o Estado recebeu de volta? E agora ainda com a possibilidade de lucrar alguma coisa, é o misto, que é o privado, que não vai receber? Olha que negocião essa Petrobras, hein? Sim, mas como é que se faria isso? O sujeito que investe em bolsa, uma sociedade aberta, de capital aberto, você compra ações da Petrobras e não vai receber os dividendos? Então, isso seria... Não, mas já teve uma coisa antes. Ó. Teve lá, ó, a Petrobras tungou, saiu o dinheiro, perdeu o público e o privado. Devolveram o dinheiro, só o público ficou com o dinheiro. Aí o privado ficou com o prejuízo. Mas isso não tem a menor chance de ele dar certo. Isso é inconstitucional. Não, eu queria só colocar algumas... É um confisco. Inconstitucional, Capês. Ó, Capês, ó, aqui, ó. Eu acho interessante, porque o governo Lula, ele trabalha muito com a questão do balão de ensaio, né? Só fazer uma PEC. Ele cria as divergências, né? E a Gleice, ela vai muito bem nisso. Ela é da ala política do PT. Então ela cria divergência, né? O Lula vê como é que a opinião pública tá entendendo essa divergência e ele toma decisão. Então, quando a Gleice se posiciona contra a política de preço da Petrobras, contra os dividendos da Petrobras, publicamente, o que ela está fazendo é levantando a bola para a imprensa bater, para os especialistas baterem, para o Lula poder decidir qual rumo tomar. Ou seja, a gente está sendo feito de bobo. Exatamente. Estão assistindo a gente agora, vendo que a gente está falando sobre essa questão, para poder decidir se vai intervir na questão do preço da Petrobras e na questão também do dividendo. O que você sugere? O que você sugere ao Lula? Eu acho que o PPI tem algumas distorções, né? Porque o preço internacional, ele flutua de forma muito mais rápida do que os balões chineses em céu americano. Flutua de forma muito mais rápida do que o preço no Brasil, né? Então, quando você utiliza como parâmetro, por exemplo, o preço internacional, às vezes ela está mais barato que o preço no Brasil, né? Então, o PPI, a oscilação era muito grande, né? Então não tem uma certa distorções. Então, eu acho que tem que sim modificar a questão do PPI, tá? Mas tem que lembrar, como você bem mesmo disse, cara, que a Petrobras é uma empresa privada, né? Não é uma empresa pública do governo, não é uma autarquia do governo, não é um ministério, é uma empresa privada. E os dividendos da Petrobras, considerando que a União é o maior acionista, o que faz? Gera mais divisas para o governo para poder aplicar em políticas públicas, né? Então, quando você cria um discurso contra os dividendos, você cria discursos contra o dinheiro que vai chegar para você para aplicar em políticas públicas. Não, mas contra os dividendos dos acionistas. Espera aí. É contra os dividendos dos acionistas. Mas a União acionista... O governo, pelo que eu estou entendendo pela notícia... A União acionista... Os acionistas privados, 49% não receberão mais dividendos. Não, é igual. Tem que Agora, ser igual. se ninguém mais recebe dividendos, significa o quê? Que ela Os 49% que estão lá porque investiram, vão retirar o investimento. Aí você vai no dicionário. Vai lá no dicionário, vai lá. Palavra privada. Você risca um dos significados. Exatamente. Sim. Se o governo fizer isso, vai acabar com esse significado. E aí é que está o perigo da insegurança jurídica toda. Talvez a Petrobras, nós precisamos da definição do que é a Petrobras. É uma empresa pública, é uma empresa privada? Porque se ela é uma empresa que, como foi dito pelo Pavinato, é uma empresa de economia mista aqui, onde o governo tem um controle da maioria das ações, mas também tem o setor privado, as pessoas físicas, você cidadão pode ir lá e comprar uma ação da Petrobras e ser, aspas, um dos donos da Petrobras. Não aconselho. Enfim. Mas também não dá para você se chocar quando você vê que os dividendos planejados para a Petrobras nesse ano é 200 bilhões de reais. Porque é uma mega empresa. Você não acha que merece? Depois de tanto... uma mega empresa. Claro, depois de tanta dor dos acionistas,
né, depois de ver tantas iniquidades, injustiças, tantas covardias que se alapardam pela venalidade daqueles que mal administraram a empresa durante anos e não viram o dinheiro voltar, foi para um fundo só para o governo usar? A título de comparação, Pavinato, você pega, por exemplo, a desoneração dos combustíveis, né, para manter a desoneração, o governo precisava de 30 bilhões de reais. Ou seja, os dividendos da Petrobras são mais de 5 vezes o valor da política de desoneração se o governo mantivesse a política. Ou seja, é muito dinheiro mesmo, 200 bilhões de reais. Agora, se vocês acham que já ouviram absurdo suficiente, ó, e na row, começamos com Lula, né? Paramos aqui para fazer um sapateado com Cláudia.